E aí, sejam bem-vindos à continuação do nosso tutorial de criando um jogo de corrida infinita para Android com Unity 5. E dessa vez, galera, a gente vai fazer o quê? Vai transformar objetos sólidos em objetos transparentes, tá ok? Para que a gente vai fazer isso? Bem simples. Vamos supor que o nosso personagem está correndo lá e ele entra na frente de um objeto. E a câmera não consegue visualizar ele. Como que você vai poder se esquivar de objetos que estão na frente? O melhor exemplo é isso daqui, ó. Você está jogando com o personagem, de repente você vira para alguma posição e o personagem sobe porque tem um obstáculo na frente. Como que eu transformo esse objeto em um objeto invisível? Eita, mano, o maluco subiu aqui para cima. Então nós vamos criar nessa aulinha aqui um código para transformar esse objeto invisível. Na verdade, apenas os objetos que estiverem na reta da câmera. Ok. Antes de começar, já faz um tempinho que eu não posto aula aqui, mas só para poder justificar essa ausência, foi uma semana difícil, as semanas anteriores, faz acho que umas 2 semanas que eu não posto aula. Eu não coloquei aula porque eu estava em semana de prova e depois vem outras coisas e tal, eu acabei não colocando. E eu também tenho que dar um pouquinho de atenção para os meus projetos, que acaba meio que atrapalhando aqui as aulas. Eu estou me organizando para poder trazer o conteúdo com mais frequência para vocês. Eu vou deletar esse objeto. Nós temos que ter em mente que todos os objetos do nosso cenário vão ter que ter uma espécie de código para poder fazer essa troca de material. Nós temos esse material que é o material normal do nosso jogo. Nós teremos que criar um novo material. Vou criar aqui já rapidinho, ó. Vem aqui em Create, eu selecionei a pastinha de materiais. Vou vir aqui em Create, material. Vou colocar um nome tipo transparente. Aí eu vou vir aqui. Vamos colocar partículas, vamos escolher esse material, essa textura aqui. Eu preciso de um objeto para fazer o teste. Eu pegar esse objeto, colocar aqui, jogar o meu material novo nele e vamos ficar brincando aqui com o material até achar um nível bom. Eu peguei aqui, ó, esse shader. Eu peguei esse shader de partículas, beleza? Coloquei essa textura aqui que é uma textura bem basicona. Ele tem um quadradinho um pouco cinza, um quadradinho um pouco branco. E o que eu faço? Eu venho aqui na cor do material e eu altero ele. Se eu deixar ele no branco, ele vai ficar desse jeito aqui. E se eu escurecer a cor, trazendo aqui mais para o preto, olha só, ele vai ficando transparente. Aí eu vou deixar não muito transparente, nem muito... Vou deixar ele mais ou menos assim, olha só. Num nível que dê para mim ver através dele, mas que também dê para ver que tem um objeto aqui. Vou colocar esse objeto aqui atrás do nosso personagem e apertar um play. Olha só. O que eu quero que ocorra dentro do jogo? Eu quero que quando esse objeto estiver na frente da minha câmera, eu vou vir aqui no material, vou trocar o material por esse... Vai estar esse material aqui, olha só. E eu vou fazer esse procedimento aqui, ó. O objeto está na frente da câmera, troca. Beleza? Basicamente isso que eu quero que ocorra. Como que a gente precisa fazer isso? Como que nós podemos fazer isso através de script? Bem simples. Vamos lá. Vamos vir aqui na pastinha de script. Vamos vir aqui na pastinha de cenário. Vou criar um novo script chamado transparente. Beleza. Vou abrir o script. Isso que eu vou mostrar para vocês, vocês podem utilizar essa lógica para fazer inúmeras coisas diferentes. Eu estou utilizando para fazer uma troca simples de material, mas vocês podem fazer, por exemplo, simular que um personagem está molhado, por exemplo, fazer a troca de um material dele seco para o material do personagem molhado a partir do momento que ele entra na água, enfim. Aí vai da sua criatividade. Bora lá, a primeira coisa que tem que fazer é pedir para o script receber os materiais, então eu vou colocar aqui, ó, var, o material normal, beleza? Esse material normal é aquele material padrão. Aí vamos criar aqui uma variável para receber o material transparente. Aí aqui na função update, o que eu vou fazer? Na update não, na verdade eu vou fazer na função onTriggerEnter. Eu vou explicar basicamente o que vai rolar aqui. Eu poderia usar Raycast, mas eu não vou utilizar, vou utilizar um método manual um pouco mais simples, que eu até prefiro utilizar, que vai ser o seguinte. Eu vou vir aqui na câmera, vou adicionar um Box Collider nela, Physics Box, pronto. Esse Box Collider vai se comportar como se fosse um Raycast, para quem já
mexe um pouquinho com programação, já vai sacar o que eu falei. Raycast, o que ele faz? Ele meio que cria uma linha imaginária a partir da câmera até aonde você quiser. E ele poderia verificar para mim o objeto que está na frente. Mas para mim utilizar isso daqui, esse Box Collider, é porque eu tenho ideias mais para frente que eu vou precisar disso. Tá ok? Então, bora lá. Eu preciso desse objeto aqui, olha só, desse Box Collider. Repara só que eu pus um Box Collider na câmera e eu tenho que manipular ele para deixar ele da seguinte forma. Ok. Aí eu vou dar um play. Agora, percebam isso. O meu objeto do Collider da câmera tá colidindo com esse objeto aqui. Então, o meu código vai fazer essa verificação. Ei, a câmera está colidindo comigo? Tá, então eu fico transparente. Quando a câmera parar de colidir, por exemplo, nessa outra situação aqui, ele saiu. Então o objeto volta a ter a sua textura e cor normal. Essa é a ideia, bem simples. Belezinha? Vamos vir aqui, vamos precisar agora na câmera criar uma tag. Ah não, já tem uma tag. Tá, beleza. Ó, reparem que a câmera vai ter que ter essa tag main camera. E eu vou marcar aqui, ó, HisTrigger, adicionar um componente de física aqui, um corpo rígido. Vou marcar o HisKinematic e desmarcar a gravidade. Belezinha, tudo feito. O mais importante aqui é o HisTrigger, senão o nosso código não funciona. Tá ok. Aqui na função onTriggerEnter nós vamos verificar se alguém colidiu, se um outro objeto colidiu com o objeto que tem esse script. E como que eu verifico isso? Eu venho aqui, ó, verificar se o outro objeto, seja lá qual for ele, que colidiu, possuir a tag. A gente está verificando aqui qual que é a tag desse objeto que está colidindo com a gente. A tag main camera. Se colidir, o que acontece? Nós vamos pegar um material, o componente de material, nós vamos fazer uma troca desse para esse e vice-versa. Vamos lá. Nós vamos acessar o componente de material desse objeto. Get component. Material. Beleza. Aqui a gente está acessando o componente material. Esse componente material, quando a câmera colidir com o objeto que tem esse script, nós vamos trocar o material que ele tem, seja lá qual for, para um material transparente. Beleza? Agora nós vamos criar uma nova função aqui que vai verificar quando a câmera parar de colidir com o objeto, que é no caso onTriggerExit, que é a mesma lógica, só que ao invés de eu trocar para o material transparente, eu volto para o material normal. Tranquilo? E esse componente aqui, olha só, na função start, quando iniciar o nosso jogo, eu quero que a textura, o material, seja um material normal. Até aqui tudo bem, né? Não tem muita dificuldade. Eu vou jogar o script que eu acabei de criar. Reparem que no meu script tem aqui as variáveis de materiais. Eu vou ter que vir aqui nos meus materiais e vou jogar o material normal na variável normal e o material transparente na variável transparente. O material padrão eu vou deixar, obviamente, o normal. O objeto tem que ficar assim. Eu tenho que marcar isso daqui com HisTrigger e adicionar um componente de física, um corpo rígido. Eu vou começar a correr com o meu personagem aqui. Olha só, o objeto tá lá. Ó. Quando a câmera colide com ele, ele fica transparente. Então é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês nessa aula aqui. Vocês vão ter que, só que isso daqui vai dar um pouco de trabalho manual, por quê? Vocês vão ter que fazer esse procedimento, aplicar isso em cada um dos objetos. Vamos fazer aqui, eu vou fazer aqui rapidinho. Nas aulas anteriores eu até tinha feito o sisteminha aqui de Morty e tal, nos obstáculos, que eu só fiz nesse. Eu deveria ter feito em todos os outros, mas eu não fiz. Então eu já vou aproveitar agora para dar um Ctrl C, um Ctrl V aqui. Antes, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esse objeto aqui, eu vou usar ele como padrão para mim fazer tudo o que eu tiver que fazer. Eu vim aqui em cenário transparente. Vou pegar os meus materiais, eu jogo normal aqui, jogo transparente aqui e pronto. Agora esse obstáculo aqui eu vou dando Ctrl C, Ctrl V e belezinha. Vou jogar um aqui, olha só. E lá na frente é a mesma coisa. Show. Outra coisa legal que dá pra fazer é aqui também, olha só. Nesse objeto aqui de cima, eu posso vir aqui pegar o script que a gente criou agora de transparente, jogar nele, aplicar os materiais
Nem sei se vai ficar legal, mas vamos testar. Beleza, uma coisa que você não pode esquecer é de vir aqui, olha só, e marcar o His Trigger em todos os obstáculos. Tem que marcar o His Trigger e adicionar um componente de física, de corpo rígido, e desmarcar a gravidade e marcar o His Kinematic. Senão não funciona. Vou dar um play aqui, apertei S, meu personagem já saiu correndo. Ah lá, o chãozinho fica transparente, o obstáculo fica transparente e funciona perfeitamente. Olha lá, eu entro com a câmera. Então é basicamente isso, essa é a ideia, mais para poder mostrar como fazer essa troca de materiais dentro de um objeto. Olha só, e deixar ele transparente, eu poderia colocar qualquer outra coisa. Com essa lógica, dá pra fazer tanta coisa legal. Por exemplo, se o personagem colidir com essa parede aqui, você pode puxar um material que tenha uma mancha ou uma rachadura, uma mancha de sangue, entendeu? E instanciar isso. Fica muito bacana. Enfim, era essa aula que eu queria trazer pra vocês hoje, bem curtinha, bem rapidinha. E muito obrigado por terem assistido. Gostaria de pedir de coração que compartilhem o vídeo, adicionem como favorito, deixem um joinha para o YouTube poder mostrar o vídeo para mais pessoas. Deixem o seu comentário, nem que seja para falar que deu like, ou que você foi o first, porque os comentários também ajudam bastante o canal. E antes de encerrar o vídeo, gostaria de pedir uma coisa. Vou divulgar para vocês duas coisas. Uma delas é um joguinho para Android chamado Senhora Volta Aqui, versão Dilma. Vai aparecer em algum lugar aí na tela para vocês. Vocês podem baixar lá no Google Play, é de graça, super engraçado o joguinho. E vocês também, eu vou convidar vocês também para conhecer o meu canal de vlog, o canal Jornada Indie, que é um canal mais pessoal, mais particular, mas que vai ser muito bacana ter você lá acompanhando o meu trabalho e talvez se divertindo com as coisas que eu estou fazendo lá. É um canal de vlog normal, como qualquer outro que existe por aí, porém envolve um pouco do desenvolvimento de jogos, que isso daí tá meio que inserido na minha vida. Então é isso, muito obrigado pela atenção de todos. Se você é novo no canal, se inscreva para não perder nenhum vídeo. Qualquer dúvida, comenta aí. Outra coisa importante, se você tiver alguma sugestão para aplicar dentro desse jogo antes que eu encerre ele, fala agora, porque a gente pode estar incrementando essa sua ideia, ok? Aí você pode acabar ajudando no desenvolvimento da aula, tirando a sua dúvida. Então é isso, muito obrigado pela atenção e até a próxima. Fui!